Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao oitavo e último episódio da primeira temporada do Transformando a Terceirização, o podcast sobre transformação digital da Escola Bootcamp de Negócios. Eu sou Gabriel Ranier, cofundador e CEO da FindMe, o seu host nesse podcast, e ao longo dessa primeira temporada tive o desafio de trazer inúmeros profissionais para falar sobre temas vitais quando se fala de transformação digital, para te ajudar a evoluir e transformar digitalmente a sua empresa. Bom, vocês devem ter percebido aqui já que eu não estou na casa da Prime Bid, do meu amigo Lucas Diegues, não estou ali no estúdio de podcasts do nossa Escola Bootcamp de Negócios, porque hoje, como último episódio, assim como nós fizemos na metade da primeira temporada, nós vamos fazer uma review. E para isso, para me sentir mais em casa, eu vim aqui para a casa da FindMe e trouxe uma convidada muito especial para mim e que foi uma das nossas principais ouvintes do nosso podcast ao longo dessa primeira temporada, que é a minha sócia, Ellen Pruchinski. Seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer todo meu, já estava demorando para você aparecer aqui. Prometo que na próxima temporada a gente vai tocar isso aqui mais junto, tá certo? Legal, é isso. Bom, antes da gente começar a falar da primeira temporada, eu tenho que apresentar aqui essa mulher que está do meu lado, porque realmente tem que citar aqui o peso dela para ela estar aqui. Então ela é sócia da FindMe hoje, responsável pela nossa área de growth e relacionamento com grandes contas, né? Nosso Key Account Manager também. Ela é responsável pelos cases hoje com nossos maiores clientes, como G4S e Vezes Sandrini, por exemplo, né, Ellen? Isso. Alguns cabelos brancos ali que você já escondeu bem, mas vieram deles. Mas assim, antes dela chegar até aqui, teve uma grande trajetória, que não vou falar tanto em anos, né? Mas ela é formada em engenharia de produção pela FEI, se qualificou muito em processo e logística ao trabalhar em indústrias como Avon e Valeo, se aprofundou muito em projetos de atendimento ao cliente com mais de 5 anos como consultora na Deloitte, e depois teve a ideia errada de empreender durante mais de 6 anos até eu encontrar ela. É isso, Ellen? É isso. Teve uma jornada incrível aí, onde eu fui enchendo essa mochilinha de conhecimento e estou aplicando aqui, trazendo para a prática na FindMe. Agradeço por isso e você vai ser grato também, depois desse episódio de hoje, por ela compartilhar tudo com você. Bom, Ellen, você me disse que assistiu todos os episódios do nosso podcast, né? Assisti. Inclusive, se você estiver assistindo esse episódio, termina de assistir esse, mas volta lá no primeiro, porque tem pessoas realmente significantes aqui do mercado que vieram trazer vários conhecimentos, vale muito a pena. Boa, Ellen, muito obrigado, de fato. Talvez ela tenha ouvido até mais do que eu, mas eu ainda vou recuperar e assistir todos esses. Mas assim, vamos relembrar um pouco da ideia desse podcast, né? Assim, eu acho que a gente entrou nessa jornada mais ou menos uns 2 meses atrás, e a ideia foi um convite da Escola Bootcamp de Negócios, que nos chamou para falar sobre transformação digital. E logo no começo eu pensei, poxa, eu acho que eu posso realmente fazer esse elo, porque a FindMe, ela foi acelerada pela ACE, né, que é um dos maiores referências quando se fala de inovação corporativa dentro do mercado. A gente participa do ecossistema da Endeavor, a gente é uma empresa scale-up Endeavor, a gente participa do ecossistema do Inovabra, né, que é onde a gente está aqui nesse momento agora, a gente participa do ecossistema da Bossa Nova. Então, assim, são vários ecossistemas de inovação, né, ecossistema da TOTOS e tal, onde a gente aprendeu muito sobre inovação, muito sobre transformação digital, com mercados muito mais avançados nesse tema. E eu falei, poxa, é o momento que eu tenho de fazer essa ponte, né, de fazer essa ligação e trazer um pouco desse conteúdo para os profissionais daqui e também de mostrar muitos profissionais de dentro do nosso mercado que já estão fazendo bons cases disso e que muita gente não conhece, né, porque fica ali só dentro da bolha do que tem que entregar, do custo e assim por diante, né. E, Ellen, você que também que veio de outros mercados, o que você achou da importância desse podcast para o setor que você já está aí há 3 anos junto conosco nessa missão? Legal. É de extrema importância construir um podcast como esse, levar essa informação que é super restrita a algumas empresas. Inclusive, na atuação que eu tenho com a FindMe, o que acontece? Muitos clientes, né, muitas pessoas com quem eu converso perguntam, bom, mas como que estão as outras empresas? O que elas estão fazendo? E aí, existe uma busca constante. Então, assim, por mais que eu queira trazer ali insights, trouxer informações que a gente tem, que conhece do mercado, nada melhor como trazer o próprio profissional que está desenvolvendo toda essa inovação na empresa dele para poder contar aqui para nós um pouco mais sobre isso. E em outros mercados a gente já tem tudo isso avançado, já tem a tecnologia divulgada, a gente já tem várias coisas que estão bem estruturadas, onde a gente também cria uma oportunidade no mercado de segurança e facilities para ter tudo isso e construir tudo isso e agregar muito valor. Então, o fato de não ter tanto isso, você tem uma oportunidade muito grande para essas empresas
conseguirem ali um resultado ainda mais bacana. Muito bom, muito bom. E agora, quando o cliente perguntar para você de novo, você vai mandar os episódios do podcast, né? Que a gente Os fez. cortes, já, todos aqueles insights aqui, ó, na sua operação tem isso, vamos mexer com isso daqui. Inclusive estruturando, né? Como é que a gente vai fazer a sequência? Como que foi na prática isso? Exato. A gente vai chegar isso, né? nos cases. Boa, muito bom. A gente vai chegar nos cases. E, bom, eu acho assim, a gente já tá aqui querendo falar um pouco dos episódios. Diferente da review que a gente fez lá no meio da primeira temporada, a gente vai debater um pouco mais sobre os aprendizados que teve aqui e sobre os insights que a gente teve, né? Eu acho que disso que você falou, o último episódio já trouxe um insight muito bom, né? Porque o Kim da Ace, que é o head de portfólio lá, ele falou muito sobre como que ele vê o panorama do mercado brasileiro no geral, na verdade, né? No âmbito da transformação digital, com base nas dezenas, diversas, centenas de empresas que a Ace atua com transformação digital e inovação. E eu lembro que foi uma grande diferença que ele mostrou que muitas empresas não estão fazendo as coisas muito corretamente, não olham muito bem para o que tem que fazer. Mas a grande diferença para o nosso mercado de terceirização é que lá, nesses outros mercados mais avançados, eles pelo menos já têm a vontade de fazer, já sabem que isso é importante, já vão lá e se movem para isso. Então o nosso mercado muito ainda precisa dessa educação de fato, de mostrar o quanto que a inovação pode abrir fronteiras e ajudar você a evoluir. E é isso que a gente trouxe com esse podcast. Essa foi a proposta da Fime, porque a gente sabe que a transformação digital, como eu já falei aqui diversas vezes, ela vai muito além da tecnologia, ela precisa muito de educação, de processos, de pessoas, e por isso que a Fime tem essa iniciativa aqui, como várias outras que você pode encontrar nas nossas redes sociais e também no nosso site. Bom, Ellen, vamos falar um pouco dos aprendizados que a gente teve então? Como você foi uma ótima ouvinte, eu queria saber por onde, assim, a gente teve, né, a história da transformação digital no mercado de terceirização com o Ricardo Batti e o Rafael Matos, né, da TOTS e do Grupo GPS no primeiro episódio. Depois a gente foi logo falar de inteligência artificial no mercado da terceirização com o Matheus da WeSafer, que faz visão computacional, e o Guilherme da PrimeBid, falando da inteligência artificial que eles colocaram no CRM lá. A gente falou sobre Customer Success com o nosso sócio Danilo e com o Ricardo Napoli da Haganá. A gente falou sobre o papel da liderança na transformação digital com o Varane e o Lucas GX, que foi muito bom esse episódio também. Bom mesmo. Teve também a transformação digital no mercado de facilities, que, nossa, para mim foi uma aula incrível, porque assim, eu não conheço tanto ainda o mercado de facilities, a gente está entrando, faz um ano mais ou menos que a gente está entrando e fazendo essas operações. E teve o último, que para mim também foi tipo assim, o supra-sumo de trazer as lições das empresas que mais inovam, foi estourar a bolha, ir lá e trazer para cá, para o nosso mercado, esses aprendizados. De todos esses episódios, assim, tem algum. Por onde você começaria de insight, de mindset ou de pilares ali de cultura, gestão, para destacar aqui para gente? Essa é uma ótima pergunta. Vamos lá. Eu acho que quando a gente olha para uma empresa de segurança e facilities, a primeira etapa é exatamente o que você comentou. A gente tem que começar a mudar a cultura. Então, o que eu percebo é que dessas operações, a grande atuação é apagar incêndio. A gente tem muitas empresas ainda que são reativas. Então, acontece alguma coisa e eu vou lá atuar. Eu mando o supervisor lá para poder resolver. Então, a primeira coisa é colocar ali, dentro da cultura dessa empresa, qual que é o valor dessa inovação. Só que essa inovação, quando a gente fala inovação, parece que é aquela coisa transformando, Jetsons, né? Até vocês comentaram no episódio. Mas não é isso. É pegar aquilo que você precisa entregar e fazer aquilo com muito cuidado, muita qualidade. Então, começar, quem sabe, sair um pouco do reativo, começar a olhar para os processos, para as pessoas, para a tecnologia e aplicar isso para você começar a ser proativo. De começar a anteceder aquilo que você está sendo tão reativo e quanto tempo demora para você reagir. Mas se a reação já começa a encurtar, quem sabe eu começo a prever ali alguma coisa. Então, essa estruturação, processo, pessoa, tecnologia, a gente pode trazer ali como uma cultura onde todos os funcionários passam a olhar como que essa entrega está sendo feita para esse cliente final. Então, para mim, esse é o primeiro passo. Depois a gente conversa de outras tecnologias, de trazer esses Jetsons, né, para essa operação. Mas acho que esse é o primeiro pilar que tem que ser olhado. Total, você está certíssima. E eu acho que a gente bateu isso em vários episódios, tanto nessa questão da inovação incremental, né, de onde você tem que começar otimizando os seus processos base já e tentar fazer com que isso seja algo mais preditivo, mais eficiente, mais rentável no final do dia. E eu acho que a gente teve vários episódios onde falamos disso, e também desse ponto da cultura, né? Porque a gente fala que, poxa, a transformação digital não é só você chegar e impor uma ferramenta ou algo do tipo, isso é muito difícil de acontecer, por mais que o nosso mercado esteja muito acostumado a rodar as coisas dessa forma. Porque se você não cria um ambiente que possa impulsionar essa transformação,
um ambiente que possa ser diverso, que possa trazer inovações e tudo mais, isso vai cair por água abaixo, né? Não vai ser sustentável. E acho que algo que eu já falei muitas vezes, e no último episódio também, que está mais fresquinho na minha mente, o Kim trouxe isso, que foi, cara, enquanto os mesmos profissionais rodarem 20 anos lá dentro da mesma empresa, das mesmas empresas girando, você não tem como não fazer as coisas do mesmo jeito. E o Einstein já diria, né? Burrice é você querer resultados diferentes fazendo as coisas das mesmas formas. Então não tem como, né? Então, cultura é um pilar fundamental, Ellen. Eu acho que você trouxe um bom ponto. E você falou também desse tripé, né? Processo, tecnologia e pessoas. Que outros insights você destacaria de algum desses tripés, assim, de algum desses pontos? Legal, tem 2 pontos que eu queria trazer aqui que eu acho que são bem relevantes para esse cenário. O primeiro deles é quando vocês estavam falando ali do penúltimo e do último episódio, vocês estavam falando de medir tudo isso, de tangibilizar o que você está entregando para o seu cliente. Então, assim, você tem uma ótima operação, você tem uma grande qualidade daquela entrega, no entanto, você está medindo isso, você está registrando tudo isso para poder agregar valor e mostrar o quanto que você entrega? Uma foto de antes e depois daquele serviço que foi prestado, né? Isso traz uma tangibilização de todo esse serviço. Que é um serviço completamente intangível, né? Tanto da segurança, que a gente trabalha muito com a sensação da segurança, como do facilities, né? Que é algo muito subjetivo, além de intangível, é subjetivo. Então isso, de fato, é usar esse tripé, usar essa transformação digital para poder evoluir isso, né? Exato, e tem mais um ponto que eu queria citar aqui, que na verdade, quando você fala com essa mudança de cultura, você tá ali com as mesmas pessoas, mas tem que ter aquele espaço para você testar e errar. E aí, numa empresa de segurança e facilities de segurança, principalmente, como é que você testa e erra numa ocorrência, né? Então, fica aqui um desafio que eu fiquei pensando sobre isso durante o episódio. Como é que você coloca isso para o seu supervisor, ou para o seu vigilante, ou para a SG, para testar ali novas formas de entregar esse serviço, de trazer toda essa inovação, deles poderem errar, mas sem interferir na qualidade do serviço que você está prestando? E aí eu acho que você tem um ponto também que foi falado dentro de alguns episódios, que é o testar dentro de uma área limitada. Testar não significa dizer tudo, tá todo mundo testando, inova e tal, etc. Não, ainda mais no contexto que a gente está vivendo, é muito importante a gente ter ali clientes chaves que você sabe que você pode testar, processos chaves que você sabe que você pode testar, que você sabe que você pode delegar, que você sabe que você pode deixar. Né? Eu acho que o que eu vejo muito nas empresas do nosso setor hoje é que a coisa é centralizada demais. E eu sei que a gente trabalha muitas vezes com serviços vitais, né, que assim, errar às vezes bota o cliente em situação crítica, algo do tipo. Mas assim, eu acho que não é toda decisão que envolve um grande impacto na empresa, no cliente. Então eu sempre busco pensar isso aqui na Find.me mesmo. Eu acho que se você for ver outros líderes ali de vários mercados, várias empresas aí de benchmark, você vai ver que os líderes eles pensam, quanto que esse processo, essa decisão pode impactar negativamente se der alguma coisa errada. É muito, cara, então não, eu não vou delegar, eu vou delegar para pessoas chaves e tal. Agora, aquele processo lá da ponta que você está amarrando só porque você não quer que dê errado, cara, isso você tem que deixar fluir, tem que deixar dar errado, porque só assim isso vai ser melhorado, né? Poxa, é verdade, eu não tinha tido esse insight na hora que eu escutei esse episódio. Acho que é o negócio de anotar aqui o passo a passo, né? Pessoal, pega o bloquinho, estamos dando vários insights aqui, que até eu tô aprendendo com isso. E uma coisa que eu aprendi muito ao longo dessa primeira temporada foi a história do mercado. Porque, assim, a Find.me, né, e consequentemente eu também, estou nesse mercado há quase 8 anos. Então, assim, historicamente, no mercado aí que vem se fortificando desde os anos 60 como setor de fato, é pouquíssimo tempo, né? E assim, uma foto, né? Eu tenho ali uma foto, uma parte de um filme que é já bem voltado à tecnologia e tal. E eu não sei como é que isso era antes. Então, assim, desde o primeiro episódio, quando eu tive uma aula ali com o Ricardo Batti e com o Rafael Matos, que estão no mercado ali há mais de 16 anos, né? O dobro do tempo que eu tô, eu podia aprender demais. E também com a Edilane no episódio de Facilities e com a Denise, né? Que estão há mais de 30 anos, não dá nem para acreditar nisso, mas estão há 30 anos no mercado. Eu também aprendi muito, porque eu pude entender como que se deu essa evolução até chegar onde a gente está. E é aquele ponto que eu já falei em vários episódios. É extremamente importante a gente conhecer o passado para poder, de fato, entender o presente e só assim poder idealizar o futuro. Então, é um processo vital para você poder trabalhar com inovação, é conhecer a história. E, assim, foi incrível eles vendo que até o começo dos anos 2000 era muito planilha, muito papel e tudo mais. E aí, uma coisa que até um consultor amigo nosso falou, né, que ele disse, cara,
Antigamente tinha pouquíssima tecnologia, então o pessoal se importava muito com o processo. O pessoal mapeava todo o processo, escrevia muito processo, para todo mundo que chegasse ali ia saber executar aquele processo naquela planilha, naquele papel. E as tecnologias foram surgindo, 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 e teve um boom tão grande que hoje em dia todo mundo usa as tecnologias, mas não tem processo. Exatamente. E aí, a gente olha para a tecnologia e tem que entender que esse peso desses 3 pilares são bem importantes. Você tem que estar ali com eles bem equalizados, porque você tem uma plataforma, você tem uma grande tecnologia, você tem uma ferramenta ali para poder ser usada, só que a maior parte dessas ferramentas tem dados. E se você não trata os dados, se você não faz algo com eles, fica alguma coisa ali que está inerte. De que adianta pagar todo esse valor para a tecnologia ou pensar sobre isso sem construir o processo, sem integrar realmente com a sua operação? Exato. E aí teve, nessa parte da história ainda, eu me impressionei muito com como as tecnologias eram utilizadas e como os gaps tinham na operação. E às vezes eu acho que, tipo assim, poxa, muitas empresas não se preocupam tanto em inovar, ou muitos gestores não se preocupam tanto, porque os caras viveram, né, um absurdo lá atrás. E, cara, eu subi isso aqui, tipo assim, ligando no posto, ou de mão em mão, de papel, a diferença era que um fazia na caneta azul, outro na caneta vermelha, como o Bart falou na época. Então, o cara que viveu isso, ele faz, pô, hoje se eu uso uma planilhinha aqui, eu já tô no auge, né? Então, eu acho que realmente tem essa educação de mostrar, poxa, a gente pode fazer muito mais ainda do que já tem feito. E o principal, que todo mundo que a gente falou de história, foi o quanto que o setor, assim como o mundo todo, evoluiu na questão de transformação digital de 2020 para cá, né? Depois da pandemia que a gente passou e como acelerou tudo isso, né? Então, o nosso mercado foi totalmente isso, né? Então, por mais que a gente esteja aí há 8 anos no mercado, eu pude ver isso. Porque antes, cara, de 2020 para trás, ali era, cara, murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca, de fato. Assim, era uma insistência muito grande para mostrar para o pessoal que a gente podia ter um valor. E de 2020 para frente, assim, foi uma abertura de mente gigantesca dos profissionais e que eu vejo que essa evolução está acontecendo cada vez mais. E não à toa ter um podcast como ter espaço para ter um podcast como esse, ou ter a Escola Bootcamp de Negócios, ou ter tantos clientes co-construindo nossa plataforma junto conosco. Eu acho que é um grande reflexo disso, né, Ellen? Exatamente. Eu entrei no mercado depois da pandemia, ali no meio para o final, mas eu percebi que só esse acompanhamento foi uma evolução assim, que nem era computador, né? Que você fala dobrava ali a velocidade todo o tempo. Então, era demanda chegando todo momento, porque daí o cliente foi obrigado a refletir ali de como que ele ia conseguir fazer essa prestação chegar nele. O prestador foi exigido de como que ele vai entregar isso daí para o cliente. Então, todo mundo teve que parar, sair do status quo e pensar qual que seria a melhor maneira de entregar isso. Então, foi um momento onde teve ali vários insights de todo mundo se somando. Uma coisa legal que trouxeram no episódio de Facilities foi o quanto as empresas se ajudaram, né? O quanto elas trocaram. Poxa, em que momento foi que o mercado trocou tanto? A gente tem a oportunidade de feiras, tem a oportunidade de ter alguns encontros. O Bootcamp mesmo é uma grande troca de network, mas além do network, de trocar ali como é que você está fazendo na sua empresa, eu posso fazer um benchmarking além de fazer o network. No entanto, a pandemia instaurou isso de trocar uma informação ali que acho que não deve ter tido nesse mercado. E essa questão de troca entre as empresas, né, e de ecossistema é algo inerente de uma transformação digital, né? Algo que a gente vê acontecendo muito hoje em dia, né? Não é à toa que a profissão de community manager, por exemplo, é algo que cresce bastante e os ecossistemas vão cada vez mais se fortalecendo. A Fine é uma grande prova disso, né? A gente participa de vários ecossistemas, como eu falei no começo aqui desse episódio, mas a gente também criou um ecossistema próprio, voltado para esse setor. Então a gente hoje tem soluções de drones com Aeroscan, tem soluções de inteligência artificial e visão computacional com a WeSafer, tem soluções de planejamento e análise de risco com a T-Risk, tem solução de educação e universidade corporativa com o IBRAGESP, tem solução de RP e inúmeros softwares com a TOTUS, né? E tudo isso a gente está integrando ao nosso produto, além de oferecer uma solução completa para o nosso cliente, para ajudar ele a se transformar digitalmente de ponta a ponta, porque a Fine não vai fazer tudo. A Fine quer focar num só, mas quer garantir que o nosso cliente alcance o sucesso com parceiros de qualidade e que completem essa jornada, né? E além, beleza, então a gente falou aqui do quanto que evoluiu o ecossistema, o mercado nos últimos 3 anos e o quanto que a gente está vendo isso de fato na prática, né? Mas o que você acha que está faltando, então, pelo que a gente conversou aí ao longo dessa temporada toda, pelo que você está vendo no mercado, o que você acha que está faltando ainda nas empresas? Legal. Eu acho que está faltando a estratégia, né? Traçar realmente uma estratégia para onde você vai e também questionar o porquê essa estratégia, mas também o porquê que você está atuando dessa maneira, por que você precisa entregar dessa maneira, questionar tudo ali daqueles detalhes de como que é a operação hoje para você, de fato,
ver se tudo isso faz sentido, validar. Muito bom. E eu acho que uma coisa, eu acho que é isso, estratégia vinculada à transformação digital, né? E com muitos porquês, para entender de fato, eu quero crescer, mas crescer por quê? Para chegar aonde? Porque isso é o que vai também guiar a cultura, guiar as pessoas ali dentro, né? Comece pelo porquê, tem até um livro desse, né? Do Simon Sinek, eu acho o nome dele. Fica aí mais uma dica aí de conteúdo de livros aqui, que foi vários nessa temporada. Mas uma coisa que eu acho que falta também, ainda, é a liderança estar completamente comprada com isso. É verdade. Eu acho que, assim, às vezes tem um líder ou outro que fala alguma coisa e tal, mas se a liderança não estiver completamente comprada com isso, a gente viu isso em vários episódios, não vai dar certo. Né? Então, eu acho que é vital, e a gente tem um episódio que é o papel da liderança durante a transformação digital, que, se eu não me engano, foi o quarto ou sexto episódio, ou quarto ou quinto episódio, com Carlos Varani, que é o CIO da Security. Foi 5. Foi o 5? Aqui, ó, nossa ouvinte premium. E também teve o Lucas Diegues, né, da Prime Video, ambos cases, muito case de sucesso. E no nosso último episódio aqui antes desse, o 7º, também teve muitas dicas de liderança, né, do quanto que é importante a liderança ir atrás disso, buscar o porquê disso, ver o valor nisso e, de fato, conseguir levar isso para a cultura da empresa, para os processos, para os projetos, para o investimento da empresa, de fato, para fazer isso acontecer. Exato, isso foi interessante você falar, porque justamente esses 2 episódios, eles se conversam muito. Bom, você tem o tema de liderança em um e de inovação em outro, e acaba que você não fala de inovação sem liderança e de liderança sem inovação. Então isso foi bem bacana, acabou quase que ficando assim, bem interligado tudo que foi falado nos episódios. Muito bom, Ellen. Poxa, bom, aqui a gente poderia ficar falando horrores, não só por conta dos conteúdos que foram ótimos, mas porque a gente gosta muito de ficar conversando sobre isso, né, Ellen? Sim. Ainda mais com a cervejinha aqui, né? Pode deixar a gente aqui horrores. Mas a gente também abriu os nossos ouvintes no Instagram, né? Para os nossos seguidores. Inclusive, se você ainda não segue, @siga FindMe ou FindMe Technology no LinkedIn e no Facebook, você vai encontrar a gente. E lá a gente abriu umas caixinhas para os nossos seguidores que estavam ouvindo o podcast, para que eles pudessem aqui trocar mais algumas figurinhas junto com a gente, participar desse episódio junto conosco. E tiveram algumas perguntas em comum, né? Algumas perguntas em comuns que a gente resumiu em 2 aqui principais, que podem atender aí a maioria da galera. A primeira foi: vocês têm cases práticos de transformação digital em empresas do nosso setor? Eu imagino que é aquela coisa, né? A galera tá ouvindo e tá, a teoria é muito boa, eu quero ver na prática. Né? Não, você não vive aqui a nossa realidade, você não sabe como é que é. Né? Então eu acho que é importante, de fato, a gente trazer cases práticos aqui. E eu já quero destacar 2 cases práticos, são contas assim de grande renome nosso aqui, que é a G4S, que a Ellen viveu muito essa transformação e vive ainda essa transformação digital lá dentro, né? E o Grupo GR, né? Então acho que são 2 empresas que fizeram muito. E eu trago essas empresas grandes, até porque assim, não porque a empresa grande consegue fazer, não. Eu acho que se a empresa ela é muito grande e consegue fazer a transformação digital dessa, é muito mais difícil do que uma menor fazer, sinceramente. E assim, se elas conseguiram fazer, então qualquer tipo de empresa consegue fazer. Ellen, pode contar um pouco de como foi esse case da G4S? Como que está sendo essa transformação digital lá dentro? Claro. Mas antes eu queria reforçar isso, porque quando você fala de uma empresa grande, né, sempre surge essa dúvida. Mas é porque ela é grande. Não, mas para mudar a cultura de uma empresa grande é praticamente manobrar ali um treminhão para você mudar, porque é muita gente envolvida, é muito processo. Então, a G4S, contando um pouquinho do case que a gente tem construído com eles e como que era o cenário, né? Bom, o Wanderson entrou lá, mapeou todo um cenário e entendeu que ele tinha alguns desafios ali principais. O primeiro deles é porque eles tinham ali baixa rentabilidade com alguns contratos. Então é algo que eu vejo que as empresas de segurança e facilities olham muito para quanto eles estão faturando, mas você olha no detalhe de quanto que você realmente está tendo de rentabilidade naquele contrato? E às vezes faz sentido dizer uns nãos por aí. Realmente não entrar, você está pagando para teu cliente, né? Exato, você pode ter um prejuízo desse contrato, não faz sentido. Aí você mascara isso porque você tem um contrato bom, um contrato com uma rentabilidade ruim. Na hora que você soma, você tem ali um positivo, no entanto, você poderia ter um positivo muito maior. Ou às vezes nem tem, né? Às vezes o contrato tá tão ruim que sobrepõe o contrato que tá bom que você tem e a carteira vai pro saco. E aí, além desse cenário, ele também tinha um desafio de fazer a medição de como é que estava sendo essa prestação de serviço lá na ponta, para o cliente final, provar ali o que estava entregando, acompanhar como é que estava a operação. Aquela questão da tangibilização que você falou, né, aqui no começo, até porque
eles também falam muito de risco de insatisfação e churn, né? Exato. Um ponto principal é, cara, como que você vai reter um cliente se você não está nem conseguindo provar para ele que o que ele está contratando está sendo entregue? Exato. E aí a maior dor que eles tinham era exatamente isso. Era o risco de um churn num cliente específico, onde ele precisava colocar toda essa métrica, essa medição e provar o serviço que eles já estavam prestando. Porque o cliente olhava ali e não tinha essa percepção de que isso estava sendo entregue, né? Então, quando a gente fez a parceria com a Findme, colocou a nossa ferramenta, o Wanderson tem uma visão ali bastante processos, pessoas, tecnologia. Então, ele conseguiu unir, entender, né, como é que seria o processo do PDCA, que a gente fala tanto no mercado, né, que é planejar, depois executar, controlar tudo isso para poder saber se isso de fato foi entregue e depois agir, verificar se isso que foi controlado está de acordo com aquilo que você traçou de estratégia ou não. E aí a gente estava entrando ali como o C da G4S. Então eles fazem todo um plano de como é que vão ser as rondas, como é que vai ser a prestação de serviço, cadastram um contrato, mas como medir tudo isso? Aí a Findme entrou para poder fazer toda essa medição e integrar com esses processos. E aí foi legal porque a gente começou a ver tudo isso que vocês contaram de inovação, etapa a etapa, o incremental de colocar a Findme. E aí a gente vê na prática ali na plataforma como que foi aumentando o índice de eficiência de cada contrato. Eles reverteram essa questão do churn para esse cliente, viram que a rentabilidade de fato não fazia sentido para um outro cliente e começaram a, dessa fotografia, fazer várias atuações ali para poder otimizar tudo isso e aumentar de fato uma rentabilidade. Então eles começaram a crescer muito com aquilo que é o trivial, que é o que eles deveriam já ter na operação, né? Já deveriam estar entregando ali e aumentando a qualidade. E o legal é que eles foram fazendo dentro da própria plataforma, você vê que eles foram colocando quantitativo, que é primeiro, atividades, rondas, etc. Estou entregando aqui. Aí depois eles fizeram, o qualitativo, checklists, formulários, foram aplicando ali a gestão de risco dentro do dia a dia e tal, foram evoluindo isso daqui. Aí depois eles foram colocando, evoluindo, né? Aquela parada que a gente fala, vai inovação step por step. Então primeiro incremental aquilo e foi subindo. E aí chegou hoje no Labs, né? A gente tem hoje uma parceria com a G4S Labs, Exato. que já é o supra-sumo disso, né? E aí o legal que você está falando é porque a gente tem uma jornada onde a gente tem know-how até antes da G4S, né? A gente foi juntando aí o know-how de tudo que a gente desenvolveu com os nossos clientes, exatamente disso. De não vou entregar tudo da nossa plataforma e usa. A gente vai fazendo faseado, etapa a etapa. E a G4S foi acompanhando isso de uma maneira bastante acelerada, onde a gente se viu falando, poxa, como é que eu agrego mais valor ainda para a G4S? E eles pedindo para agregar valor. E aí a gente fez esse projeto do Labs. Então foi uma empresa aí que conseguiu ótimos resultados. Isso. Mas o mais legal, você viu aquele stand, né? Exato, acho que é isso que eu ia falar. O auge, na verdade, não foi o Labs com a Findme. O auge foi justamente as novas tecnologias que eles trouxeram no stand da Spacek agora, né? Exato. Eles estavam com um stand gigante, para quem não foi visitar, né? Para quem foi, vocês viram lá um stand muito grande, com várias tecnologias de ponta, que não é nem do Brasil, trouxeram de fora outras tecnologias, né? Para poder mostrar ali para o mercado que agora eles já saíram dessa qualidade de operações, estão trazendo ali inovações e realmente olhando para além daquilo que eles já entregam. E é aquilo que a gente falou. Inovação incremental, aumenta a sua rentabilidade, aumenta a sua eficiência, depois vai buscando outras inovações até chegar de fato na otimização do seu produto, novos produtos, drone submarino e tudo mais, que era o que ele tinha, etc. E, bom, no Grupo GR também não foi muito diferente, né? Assim, o Grupo GR para mim é um grande case dessa inovação incremental. Porque eles ainda não são uma empresa tanto assim, não é muito do viés deles de trazer novos produtos e construir coisas assim muito robustas e inovadoras ali, mas o que eles fazem de digitalização na operação deles é incrível, assim. Então, o time de TI lá, liderado pelo Rafael Vilaça, trabalha muito em conjunto com a operação do meu amigo Vinícius, e eles conseguem, trabalhar muito para entregar isso direto e poder digitalizar. Eles não têm mais papel na operação. Eles usam o livro ata digitado da Findme, eles usam os workflows, eles têm o controle de visita digital, eles têm todos os dashboards ali montados. Eles não guardam livro por 5 anos naquela salinha que fica perdido, pegando poeira? Pois é, exatamente. Então, assim, e eu lembro de um case muito grande deles que foi bem no começo da pandemia, quando todo mundo teve que fazer home office, que muitos dos nossos clientes estavam desesperados, porque não tinha como tirar os servidores das empresas para poder botar a galera de home office, né? E a GR tinha acabado de já colocar tudo na nuvem, fazendo tudo bonitinho, todo mundo já estava lá em home office direitinho, sem perder nenhum pingo de eficiência. E foi uma das primeiras também a implementar a nossa gestão remota. Né? Então hoje eles conseguem saber o que está acontecendo no posto sem necessariamente ir lá. E para uma empresa que tem capilaridade no Brasil inteiro, eu lembro que eu fui para Manaus com eles, eles tinham postos que para chegar tinha que pegar, o supervisor tinha que pegar um barco. Nossa. Então, assim,
para isso acontecer, tem que ter Find Me, né? Tem que ter uma ferramenta digital lá para ele saber o que está acontecendo, né? Então, acho que com isso a gente responde a primeira pergunta lá dos nossos ouvintes, né? Que são esses cases. E tem vários cases que a gente vê por aí, né? De empresas menores que, poxa, a empresa tem 1, 2 supervisores, começou junto com a gente, começou digitalizando, otimizando várias outras coisas, integrando já bonitinho um back-office e tal, cresceu e manteve o time. Não precisou ficar contratando vários supervisores, ela manteve o time porque a eficiência era tão grande que cabia novos contratos, né? Então tem vários cases desses, né, Ellen? E aquele ponto de deixar o supervisor realmente focado em gestão e não com aquela atividade tanto de leve trás. Você sabendo remotamente o que está acontecendo no posto, você consegue melhorar ali a questão da operação com o supervisor, né? Conseguir usar o supervisor com mais contratos, então por isso que você não aumenta ali seu efetivo. E além disso, você também tem uma entrega melhor para o seu cliente, porque você sendo notificado ali em tempo real, você consegue agir mais rápido, consegue ter um tempo de resolução de cada um dos itens ali que saem do posto, cada demanda, muito mais rapidamente. Exato, muito bom. Então tem muita prática. Se você quer ver mais cases práticos de sucesso e transformação digital, lá no blog da FindMe você vai encontrar muitos desses, né? O da GR, o da G4S, o da CampSeg, o da Anjos da Guarda. Então tem vários cases de sucesso lá que mostram direitinho como que a gente fez, como que eles fizeram, na verdade, né? Que a gente é só um apoio. E então não perde lá, blog.findme.id. Teve mais uma pergunta, né, que eu quero destacar aqui, que a gente fez um compilado de algumas perguntas. Essa é uma pergunta que eu escuto muito e você deve escutar mais do que eu ainda no processo de venda, né? Que é, como que eu convenço o meu diretor que precisamos nos transformar digitalmente? Se provavelmente é o gerente operacional, é o gerente de TI, é o supervisor que entende que a empresa precisa avançar, mas o diretor não vê isso, né? E você passa por isso no processo comercial um monte, né? Puxa, com frequência, viu? Eles realmente perguntam ali como é que eles fazem esse convencimento da diretoria. E eu acho que assim, já respondendo um pouco disso, a gente já falou um pouco aqui ao longo desse episódio sobre tentar tangibilizar o serviço e também a ideia dessa ferramenta. Para mostrar o ROI, tem que estar alinhado com a estratégia do negócio. Então você trazer, é uma ferramenta bacana, ou então, vamos digitalizar isso aqui ou aquilo outro, só por digitalizar, só porque está todo mundo fazendo, cara, não vai comprar quem não entende que isso que não entende que isso é bom. Então a minha dica é você entender qual que é o gargalo, a dificuldade, quais são os desafios que a empresa está tendo hoje, qual que é a estratégia que ela tem e como que digitalizar determinados processos ou entrar no processo de transformação digital como um todo vai te ajudar a superar esses desafios ou a chegar nesse resultado. E aí, ao longo desse processo, você vai por etapas, fazendo ali os ciclos e mostrando o ROI, mostrando o retorno do investimento dessa transformação digital entre esses ciclos, o que vai te levar e te impulsionar de ciclo em ciclo para aí você ir transformando a sua empresa. Concorda, Ellen? Você quer agregar mais alguma coisa? Tá completo. É exatamente isso. Então é tipo assim, poxa, a empresa quer chegar no tamanho X ou quer expandir para tal estado e tal, beleza. Mas quais são os desafios que estão dentro dessa estratégia? Quais são os desafios que estão dentro desse planejamento? Eu não tenho braço para poder cuidar dos meus clientes, eu tenho clientes insatisfeitos, eu tenho retrabalho demais, ou eu tenho a rentabilidade muito baixa. Tá, tudo isso aqui pode ser melhorado digitalizando inúmeros processos. Então encontre onde está o gargalo que gera esses problemas e pense qual que é a ferramenta, o parceiro, ou a digitalização necessária para poder avançar. Se você está com dúvida nisso, ou não entende muito bem como mapear gargalos, como identificar desafios, ou como encontrar os melhores desafios, conta com a FindMe. A gente está cada vez mais inserido em diversos ecossistemas e conhecendo, né, já conhecemos muito bem uma empresa de segurança e facilities, né, uma empresa de terceirização. Então conta com a gente, porque de fato o nosso objetivo é ser o seu conselheiro, o seu consultor de confiança quando se fala de transformação digital. Então conta com a gente que a gente vai te ajudar nesse processo, mas já fica aqui algumas dicas, né, Ellen? Isso. Bom, Ellen, estamos chegando ao final. Tô tão gostoso. Eu queria muito aqui. esse barulhinho no final, espero que o Vini coloque no final assim. No final. Da primeira temporada, tá? Fica ligado que tem uma segunda temporada. Mas, Ellen, aqui, para todo mundo, eu perguntei no final de tudo qual que é uma dica, assim, de conteúdo, ou uma dica, seja blog, seja livro, seja qualquer coisa, assim, para poder, quem está ouvindo, continuar, ainda mais agora que acabou a nossa primeira temporada, continuar esses aprendizados, esses estudos em casa. Você teria alguma indicação aí para esse pessoal? Legal. Eu acho que muito do que a gente troca, né, é em relação a esses ecossistemas. Então, fazer parte ali de um ecossistema,
no caso da Abralimp, por exemplo, na questão de facilities, participar do bootcamp para poder realmente construir relacionamento e ter essas trocas com outras empresas, também participar de feiras para poder ter essas trocas, ter essa oportunidade de encontrar ali outros diretores que estão com os desafios como o seu, outras pessoas que têm ali o mesmo papel na empresa, só que em outros locais. Eu acho que tudo isso fomenta muito bem vários conhecimentos, né? Ninguém está ali lançando o negócio do zero, está todo mundo galgando passo a passo e podem te trazer ali como você faz para poder aplicar na sua operação. Boa. Então é uma dica aí de tira a bunda da cadeira e vai atrás da rua ali de conteúdo das outras pessoas. Mas eu aqui, como é o último episódio, eu também quero deixar uma indicação para quem está ouvindo, para quem está assistindo. É uma indicação que eu já dei para alguns clientes, e já dei para várias pessoas, mas principalmente alguns clientes, eles gostaram muito. Então eu acho que faz super sentido trazer aqui, que é um podcast muito bom também, que é o podcast chamado Love the Problem, que é o podcast da K21, que fala muito sobre agilidade, sobre transformação digital, sobre novos modelos de gestão, e eu acho que pode abrir muito a mente do nosso mercado, então fica aqui essa dica. E assim, tem um livro muito bom também, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, né? The Hard Things About the Hard Things, que é um livro, assim, cara, uma bíblia sobre tudo que a gente passa durante a gestão de uma empresa. Ele acaba sendo muito voltado ali também para empresas de tecnologia ou algo do tipo, mas assim, não é muito assim, é aplicável a qualquer coisa. Ele vai falar desde negociações até funcionários, investidores, sócios, todos os desafios que você já passou, vai passar, ele vai estar lá. Não todos, né? Porque o empreendedor sempre arruma um jeito a mais de se fuder. Eu posso falar a palavra no último episódio? Posso, né? Bom, gente, então, muito obrigado a você que esteve aqui. Ellen, por favor, muito obrigado a sua presença. Eu que agradeço esse convite, por favor, estenda a segunda temporada, já me coloco aqui para poder participar. Foi muito bacana, foi incrível assistir todos esses episódios, então, de novo, a dica, volta lá, assiste os episódios que estão incríveis, com pessoas incríveis, com vários insights, além do que a gente citou por aqui. Obrigada. Eu que te agradeço, Ellen. Eu vou levar essa ideia para a segunda temporada assim, que eu acho que o que faltou nessa primeira foi um rostinho bonito, que a gente não pôde entregar muito bem, né, Vini? Bom, mas eu quero agradecer a você que acompanhou essa primeira temporada junto conosco, que realmente emergiu aqui junto com a gente nessa transformação digital. Espero que a gente tenha contribuído com a sua carreira, com a sua educação e também com a sua empresa. Continue contando com a Fine, continue contando com a Escola Bootcamp de Negócios e até a segunda temporada.